Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um material que eu uso durante a consulta e que os pacientes gostam muito, que é como eu explico que aparece o zumbido e como a gente consegue tratar o zumbido. Então, primeiro, eu preciso explicar como que funciona a nossa audição. Então, o som chega através da orelha externa, passa por dentro do ouvido, passa nos ossinhos do ouvido e passa lá para dentro desse caracol, que é o ouvido interno. É nesse caracol que o som vai ser transformado em impulso elétrico, ou seja, em eletricidade, que vai ser transportado pelos neurônios por todo esse caminho até o cérebro. E o cérebro é que vai interpretar esse som. Vai interpretar tanto no sentido das características dele, se é agudo, se é grave, se é alto, se é baixo, quanto o significado dele, se é meu nome, se é um som de alarme, se é um som que eu gosto, se é um som que eu não gosto. No caso do zumbido, existe uma alteração no funcionamento de qualquer parte desse sistema. Eu coloquei aqui um X na orelha interna, porque é o mais comum, mas, repetindo, pode ser em qualquer parte desse sistema todo. Então, por exemplo, tem uma perda de audição. Com isso, os sinais elétricos que vão subir lá para o cérebro vão diminuir. E o cérebro vai interpretar, ele vai perceber isso. Com isso, ele vai tentar aumentar a captação desses sons. É como se o cérebro fosse um grande regulador, um grande controle remoto, que consegue ir lá e aumentar o volume desses impulsos elétricos que estão chegando. Nisso que ele aumenta o volume, ele começa a perceber algumas coisas que ele não percebia antes. Até algumas vezes sons fisiológicos do nosso corpo, de alteração de musculatura, de circulação de sangue, enfim, sons normais do nosso corpo que antes ele não percebia. E depois disso, ele interpreta esses sons novos como um zumbido, ou seja, um som que não existe no ambiente, um som que deve ser considerado um sinal de doença. E aí, como que a gente vai tratar? Primeiro, a gente precisa tratar a alteração que iniciou todo o processo. Por exemplo, no caso da perda de audição, a gente tem que tratar essa perda de audição, seja com aparelho, seja com remédio. Com isso, vai normalizar os impulsos elétricos que chegam até o cérebro. Com o tempo, o cérebro vai perceber e vai diminuir aquela regulação, aquele aumento do volume que ele estava fazendo antes. Diminuindo essa regulação cerebral, o cérebro então passa a deixar de perceber esses ruídos que ele estava percebendo antes, ruídos próprios do organismo. E com isso o paciente para de escutar o zumbido. Desse jeito dá para entender como funciona a audição, como surge o zumbido e que sim, tem como tratar o zumbido.